Boa tarde, bem-vindos a mais um Sociedade Civil. Hoje voltamos literalmente a colocar a sopa em cima da mesa. Esteve durante muito tempo arredada dos menus dos portugueses, agora até para muitos volta a ser literalmente moda comer uma sopa. Mas mais do que modas passageiras, queremos saber a importância deste alimento muito completo, muito nutritivo e, sobretudo, muito barato. Vamos, por isso, falar com as nossas convidadas de hoje acerca desta alimentação à base de sopa. Mas, para já, começamos, como sempre, com notícias positivas. O ator Pedro Sousa é o nosso convidado, o primeiro convidado desta tarde. Olá, Pedro, boa tarde e obrigada por juntar a nós. O ator que está neste momento num filme, um novo filme de Joaquim Sapinho, chama-se Deste Lado da Ressurreição. Teve uma antestreia muito especial a semana passada e é um filme, como diz o próprio trailer, que todos estávamos à espera. É um filme, eu acho que aquilo é mais um filme sobre a fé, sobre a vida interior, que não é muitas vezes representada. Representa-se mais assim o exterior nos filmes. Eu acho que aqui o Joaquim procurou ir mais ao interior. Eu acho que está bem conseguido. Então vamos ver só um excerto do trailer que assinala a estreia deste lado da ressurreição. Estou aqui, Senhor. Junto de ti. Rafael voltou. Rafael é a tua personagem, que é a semelhança daquilo que trazes na vida real também, muito do surf e do mar e a tua paixão pelo mar português, não é verdade? Exatamente. Eu acho que o surf do Rafael é o surf do Pedro, por isso aquilo basta só eu ir buscar o que é que eu vivi e empresto ao Rafael naqueles momentos em que está a fazer o filme. É impressionante a quantidade de críticas positivas que este filme recebeu e posso dizer que foi escolhido como um dos 10 melhores filmes do ano pela revista nova-iorquina Film Comment. Isto é uma grande responsabilidade, porque às vezes acontece, são filmes que a nível de carreira comercial nem têm grande projeção, mas a nível de crítica internacional vão conquistando prémios e tempo de antena, por assim dizer, não é? Pois é verdade. Eu acreditei sempre que o filme ia ter mais sucesso, vá lá, dentro do circuito, não é? Do circuito, exatamente. Eu acho que o filme não é comercial. É difícil receber aquilo que o filme tem para oferecer, mas eu acho que é possível também as pessoas que estão habituadas ao circuito comercial receberem este Exatamente. filme. Aqui fica então, é uma sugestão, ao mesmo tempo que é também uma boa notícia. E como é que um campeão de surf chega ao ecrã? Foi casting, era vontade, é talento, certamente. O Joaquim estava a pesquisar já no meio do surf e foi parar a mim pelo surf mesmo. Não fui eu que fui à procura, por isso foi mais a procura do Joaquim no sítio, se calhar certo, não sei, porque me escolheu através do surf, mas... O surf é também uma das boas notícias que escolheste para hoje. É um artigo internacional a elogiar as ondas portuguesas, mas mais do que qualquer artigo internacional, um surfista aqui connosco, as ondas portuguesas são do melhor, dizem, não é? É verdade, nós temos uma variedade gigante, porque o nosso país é basicamente só costa, não é? E acho que a nível europeu temos as melhores condições de surf. E mundial, como até este artigo referiu, somos um país com um potencial gigante. Temos ondas
muito diferentes para todos os tipos de surf. Temos todo o tipo de surf todo o ano. Temos ondas todo o ano, por isso é... É potencial turístico e económico, porque há sempre aquela ideia, eu acho que errada, de que quem faz surf, meia dúzia de miúdos que não se preocupam com muita coisa para além das ondas. E não é nada disto, não é? Já não é. Já foi muito assim, já foi muito assim. Agora toda a gente faz surf. Hoje em dia temos todo o tipo de turistas, vá lá, fazerem surf. Porque à semelhança do golfe, há muita gente a nível internacional que vem de outros países para apanhar as ondas portuguesas? Garantidamente. Há muita gente. Eu faço viagens também como surfista, ou seja, surf trips, faço viagens com o objetivo de fazer surf e conheço muita gente lá fora e toda a gente sabe o que é Portugal e já vieram, os que não vieram querem vir, por isso. E há concorrência no que diz respeito a ondas? Há outros países, não é verdade? Isso sabemos. Quem segue um bocadinho o circuito dos surfistas... Há concorrência saudável e não saudável, porque há aquela história do... Nós chamamos o localismo, quando nós estamos a surfar a nossa praia, se vem uma pessoa de fora, não tem o mesmo direito que nós temos de apanhar as nossas ondas e às vezes isso pode dar conflitos. No Havaí acontece muito isso. Mas aqui não é? Parece-me que aqui é um bocadinho aqui mais em Portugal, saudável. somos mais humildes, vá lá. E qual é a tua praia de eleição? Ou a tua onda? Guincho. Guincho? Definitivamente. De resto foi onde foste campeão, não é verdade? Eu fui campeão nacional, ou seja, competi em várias partes do país e acabei por ser campeão no Porto, por acaso, que é mais ou menos a minha terra. Mas temos aqui uma costela do Norte, não é? Há boas ondas no Norte para surfar também? Há ondas em todo lado, é isso. Como o artigo refere, temos... Uma boa onda. Portugal tem muito boa onda. Olha, que era um bom slogan para o turismo de Portugal. Portugal tem boa onda. Há também uma boa notícia de um outro jovem, o Paulo Lima, estudante da Universidade da Beira Interior, que venceu um concurso, o terceiro lugar, aliás, num concurso de arte e design em Hollywood. Portanto, mais um prémio, mais um jovem e mais um prémio para Portugal, não é? Acho que isto também é importante valorizarmos. Mais uma vez, o nosso potencial, tanto de recursos humanos, como vemos aqui o Paulo, como o natural, é reconhecido lá fora, não é? Pois Temos muito potencial. E às vezes sentimos, e se calhar a geração onde estás mais incluído, sente que às vezes... deitamos um bocadinho abaixo aquilo que nós temos, não é? O potencial que nós temos e não valorizamos. Eu acho que não é só às vezes, é sempre. De vez em quando é que não se faz isso. Pois. Ou seja, temos a tendência para deitar abaixo tudo aquilo que é nosso, que nós fazemos, e é completamente errado, porque temos aqui uma prova, temos a prova na notícia anterior, temos muito potencial aqui, temos sempre bons resultados lá fora, mesmo sendo um país pequeno. Exato. Temos menos pessoas, ou seja, a probabilidade, temos muito talento, é menor, mas mesmo assim conseguimos esmagar quem está lá fora em maiores dimensões. E conseguimos voar mais longe, e por isso é que muitas companhias aéreas têm vindo recrutar a Portugal. Isto é muito curioso. Este mês não parei de receber informação, é claro que por questões da própria regra da RTP2 não podemos fazer publicidade, mas recebemos imensa informação de imensas companhias aéreas internacionais a fazer recrutamento em Portugal. Porquê é que será? Somos mesmo bons? Isso, temos potencial, somos reconhecidos por isso. E acho que isso é mais uma vez uma prova de que nós não precisamos de... Esta fotografia, eu tenho uma computadora, é engraçado, por acaso. Já tive no fundo uma computadora uns tempos. Mas pronto, como eu estava a dizer, nós temos muito potencial e as companhias aéreas vêm cá buscar, têm o mundo inteiro para irem recrutar pessoas. Mas vêm buscar a Portugal. Bem, eu acho que temos algumas capacidades que nos tornam interessantes e eu acho que o facto de sermos... para já falarmos muitas línguas, desde que somos pequeninos lidamos quase diariamente com o inglês, isso dá-nos uma certa vantagem e o facto de eu quero acreditar que os jovens não se resignam a esta crise que está a abalar, não é? Pois é bom que não, mas acho que há muita gente também a tomar iniciativas e a ter ser empreendedor, não é? E a desenvolverem por si próprios e ver se ajudamos aqui o país. Sem dúvida. Pedro, eu agora podia perguntar-te se comes sopa. Comi sopa antes de vir para cá, uma sopa que a minha mãe fez, muito boa, por acaso. Muito bem. Assim é que é, porque há mafaldinhas um pouco por todo lado, não é? Uma célebre personagem que não gostava de comer sopa. É o nosso tema de hoje. Pedro, muito obrigada e muito sucesso para este e outros filmes, sobretudo também no surf, que é sem dúvida a área onde gostas mesmo de te movimentar. Deste lado da Ressurreição está então em cena, é um filme de Joaquim Sapinho, a assinatura de Joaquim Sapinho, e podemos encontrar o Pedro Sousa no papel de Rafael. Obrigada, Pedro. Obrigado. E nós, por aqui, já percebeu, vamos comer sopa. Vamos a isto e fazer um enquadramento deste alimento tão completo, tão nutritivo e, quando tudo corre bem, muito barato. Sopa da pedra, sopa juliana, caldo verde. As opções são muitas e a gastronomia portuguesa está cheia delas.
Os ingredientes da sopa variam de acordo com as influências culinárias e podem incluir vegetais, carne ou peixe e marisco. Existem estudos que defendem que a origem da sopa remonta ao período paleolítico. Há quem diga que a primeira sopa resultou da cozedura de um pedaço de carne em água quente. Mas, hoje em dia, as sopas e o seu consumo são muito diferentes. Segundo um estudo da Organização Internacional Growth from Knowledge, os jovens portugueses com idades entre os 15 e os 24 anos diminuem praticamente em 30% o consumo de sopa nos meses de calor, sendo que no inverno o seu consumo atinge os 60%. Dados de uma empresa da indústria alimentar indicam que Portugal tem o maior consumo per capita de sopa da Europa. Os nutricionistas aconselham, em geral, a ingestão diária de sopa para um regime alimentar equilibrado. A maior parte das sopas é de baixo custo, de confecção simples e de digestão fácil. No nosso país existem confrarias, mas também festivais e mostras de sopas que têm como principal objetivo divulgar a gastronomia local e os produtos nacionais. A sorda alentejana, o caldo verde e a sopa da pedra foram inclusivamente classificadas como maravilhas da gastronomia portuguesa. Já dizia o provérbio português, a cada boca uma sopa. Hoje vamos então falar de sopas e se há pessoa que nos poderia realmente fazer companhia nesta matéria, porque é uma fanática por sopas, porque faz umas sopas ótimas e porque nos ensina a fazer ótimas sopas também, é a nossa querida Masterchef Justa Nobre. Olá, Justa, muito obrigada por estar aqui hoje connosco. Boa tarde. Gosta de sopa, não é? Gosto muito de sopa. E gosta de fazer também? Gosto muito de fazer sopa. Aliás, tenho uma sopa que faço há 30 e tal anos. É verdade. E tenho que ter todos os dias, que é a sopa Santola. Sem dúvida. Portanto, essa não é uma sopa para comermos em casa todos os dias. Claro. Pode ser. No meu restaurante posso comer todos os dias, quando as pessoas vão lá. Mas para comermos em casa, há fantásticas sopas. E esta ideia inicial, que é nutritivo, alimenta e é barato, acima de tudo, eu acho que neste programa também vamos dar aqui algumas dicas, porque a sopa pode de facto ser muito completa e ficarmos reconfortados e ao mesmo tempo não gastarmos muito dinheiro, não é? É verdade, Fernanda. Com poucos ingredientes faz uma belíssima sopa. Portanto, a sopa tem todos os nutrientes. Tem os nutrientes dos legumes, tem o caldo, portanto ela é boa, ela nos satisfaz. E, por exemplo, crianças, idosos, é fantástico comer sopa. Se as crianças não gostam de encontrar os legumes aos bocados, a varinha mágica tritura-se e está o problema resolvido. Portanto, crianças que não gostem muito de comer, se conseguirmos convencê-los a comer uma sopa, eles já ficam bem alimentados, ou pelo menos já ficam quase bem alimentados. Se são maus de comer, podemos pôr lá o peixinho, podemos lá pôr a carne. Exatamente. Como fazemos aos bebés. Eu faço isso a um dos meus netos, um deles já tem 4 anos, outro tem 2, e eles às vezes eu ainda lhe pico carne e peixe na sopa para eles chegarem bem alimentados. E para os idosos também é ótimo, e para nós também. Não engordamos. Já rápido, não é? Não engordamos, faz-se rápido, com 4 legumes se faz uma sopa. Portanto, vamos ao supermercado ou ao mercado, levamos 9 ou 10 variedades de legumes, guardamos no frigorífico e vamos equilibrando. Vamos equilibrando e temos sempre sopa fresca. Claro. Eu não aconselho fazer uma sopa para a semana, porque a sopa faz tão depressa. Claro. De maneira que acho que comer sopa é um bom princípio. Olha, eu estive outro dia, no mês passado, estive em Macau. Fui lá fazer um festival de cozinha portuguesa e eu fiquei admiradíssima porque os chineses, antes de começarem a refeição, tiram a deslinha da sopa. Claro. Eu fiz um buffet, ao almoço tínhamos buffet e à noite tínhamos buffet, tínhamos carta tínhamos ao almoço e à noite. Mas quando as pessoas iam ao buffet, eles tiravam logo a sopa. Quando iam ao jantar, que não tínhamos buffet, eles pediam sopa. Sempre começavam a refeição com sopa e depois acompanhavam a refeição pelo menos com 3 variedades vegetais. Claro. Esta é das grandes questões. Quando é que devemos comer a sopa? Eu há dias, confesso, acordo e apetece-me logo comer uma sopa e não estou a falar em acordar tarde. Pode acontecer. Elsa Feliciano integra a Associação Portuguesa dos Nutricionistas, está também hoje connosco. Olá, Elsa, boa tarde e bem-vinda mais uma vez à Sociedade Civil. Vamos por partes. É de facto completa e económica e depois vamos perceber se só com uma sopa ficamos bem, não é? Mas é de facto uma refeição completa e muito económica, não é? A sopa, e eu aí até destaco a sopa portuguesa, não é? Porque há outros países com sopas e que não são tão interessantes do ponto de vista nutricional, mas a nossa sopa, que basicamente é uma sopa de legumes, é um prato
ou um conjunto extremamente interessante, porque congrega no mesmo prato um conjunto variado de alimentos, até de origens diferentes, não é? Porque temos vegetais, habitualmente há sempre uma base com uma leguminosa, ou com batata, ou com... E depois a gordura de eleição em Portugal é o azeite, e portanto temos ali logo uma variedade enorme de alimentos. E depois há uma coisa que é extremamente interessante do ponto de vista nutricional, que é o facto de nós aproveitarmos muito melhor os pequenos nutrientes dos legumes cozinhados do que dos legumes crus. E as pessoas têm sempre a ideia de que é muito melhor comer uma cenoura crua, ou comer alface, ou comer uma sopinha de cenoura, do que comer a sopa ou o legume confeccionado, não é? No caso concreto da sopa, temos a vantagem de haver a água de cozedura, portanto o caldo também é ingerido, porque quando se cozinha, e quando se cozinha à temperatura a que a sopa é elaborada, nós, portanto, podemos observar um conjunto de reações químicas que acontecem entre os próprios nutrientes que se vão solubilizando, e temos uma espécie de um rompimento de algumas estruturas dos legumes que são difíceis de digerir quando são ingeridos crus, mas que permitem realmente um acesso a vitaminas, a minerais, a antioxidantes muito superior. Portanto, do ponto de vista nutricional, é muito mais composto aquele caldo do que a salada, por exemplo, é muito importante do ponto de vista dos pequenos nutrientes. Nos tempos que correm, em que temos uma população que cada vez consome menos legumes, não é? A acompanhar as refeições confeccionadas de outras formas, a sopa tem um papel fantástico como fornecedor, portanto, destes nutrientes protetores que são fornecidos pelos legumes e que de outra forma nós não os consumíamos. Há pouco na peça vimos os resultados de um estudo do baixo consumo de sopa no verão, não é substituído por outro tipo de legumes. Portanto, quando não se come sopa, a tendência é que o consumo de legumes seja muito inferior. E nós já temos aqui o famoso top de perguntas, não é? Nos dias de hoje, em que há tantas pessoas que fazem contas para ver como é que é de esticar o seu orçamento em termos alimentares, a sopa é uma boa proposta. E depois uma sopa com um bocadinho de carne, com um bocadinho de peixe, com um ovo, com queijo, Não, é um prato, é uma refeição. Portanto, muitas das vezes, em vez de estarmos preocupados com outro tipo de coisas, uma boa sopa de legumes, ao qual acrescentamos um ovo, ou carne ou peixe, uma sopa um pouco mais rica, e temos uma refeição completa, equilibrada, saudável e, como disse há pouco, e que é muito importante, económica, não é? Muito barata. Nós já temos aqui as perguntas, não é? Se a sopa engorda, se devemos comer antes ou depois, mas já vamos falar sobre estas matérias, e já percebeu que estamos com um belíssimo cabaz de alguns dos artigos que podem integrar a famosa sopa portuguesa. E a responsável por este cestinho é a nossa convidada, Piedade Bernardes. Muito obrigada por se juntar a nós. É engenheira agrónoma e integra também uma organização de produtores hortícolas do Oeste. Trouxe-nos produtos da época, que é um ponto também muito importante. Ao pensarmos na nossa sopa, normalmente olhamos para os nossos legumes, legumes portugueses, legumes da época, e curiosamente, em relação às sopas, não sei se concordará comigo, Piedade, porque a produção também é mais alargada, somos mais fiéis à época dos legumes do que eventualmente das frutas, não é? Porque conseguimos ir ali buscar cerejas e morangos fora de época, mas parece-me que nos legumes nós sabemos que esta época é a época mais... As sopas quentinhas, nós sabemos quais são os legumes que ficam melhor, não é? Portanto, não sei se concorda que nós somos muito fiéis aos legumes da época. Sim, no entanto, atualmente nós durante todo o ano conseguimos ter uma produção deste tipo de produtos. Devido ao clima, porque toda a faixa litoral consegue produzir hortícolas de excelente qualidade. Pronto, e daí as sopas sejam mais consumidas no inverno, mas a produção deste tipo de hortícolas, felizmente, nós conseguimos... Portanto, durante todo o ano, durante todo o ano, temos a vantagem, então, como nos diz, de que ao longo de todo o ano conseguimos ter estes produtos a baixo preço? Não. Durante o inverno as dificuldades de produção são muito maiores. E, portanto, o que é estranho, não é? Porque se consumimos mais sopa no inverno, qual é o truque?
Congelados, por vezes, não é? Nós já vamos também falar da questão dos congelados, que é muito importante. Ou substituir os produtos, substituir os legumes, porque como há pouco dizia, com 4 legumes nós conseguimos fazer uma sopa, não é? Se conseguirmos substituir e enquadrar o tipo de legumes face à época do ano, no fundo, conseguimos ter uma boa sopa. Todos os legumes, e esta também é uma pergunta depois, se todos os produtos dão uma boa sopa, não é? Aquilo que nos traz hoje tudo dá uma boa sopa, não é? E principalmente produtos de qualidade. Sim, acima de tudo, até porque... Qualidade e frescura. A nossa convidada, a sua especialidade, a sua área de trabalho, precisamente nesta organização, tem a ver com a qualidade e já vamos perceber, acima de tudo, o porquê de juntar produtores líder neste tipo de produção e distribuição. Portanto, certamente juntos farão a diferença e farão melhor, não é? Como se costuma dizer. Temos também connosco a professora investigadora da Universidade Católica Portuguesa do Porto, Conceição Roque. Muito obrigada por se juntar a nós nesta nossa matéria. Trabalha sobretudo, é licenciada em Engenharia Química e doutorada em Ciência e Tecnologia Alimentar. Trabalha sobretudo também nesta área. Estava a ouvir a questão das moléculas e da separação, etc. Já percebi que estava aí com muita atenção. A sopa é uma alquimia, literalmente, não é? Claro. Aliás, os nossos alimentos todos são constituídos por compostos químicos, não é? Nós muitas vezes receamos alguns nomes de compostos e nós podemos dizer vários nomes de compostos que fazem parte dos nossos alimentos, não é? Tudo é química. Realmente é uma fonte de alquimia com ingredientes biológicos, não é? Com vegetais principalmente, mas não só. E que a cozedura, portanto, o processo de produção, transforma esses ou torna esses ingredientes muito mais acessíveis à nossa digestão. Quando nós ingerimos, como disse aqui a colega... Exato, Elsa Feliciano. Quando nós ingerimos os alimentos crus ou por processar, o nosso estômago tem muito mais trabalho. O nosso estômago, na realidade, não é uma boa misturadora. Ao contrário ali da varinha mágica. Exatamente. Falava, né? Mistura muito bem, muito melhor alimentos que estejam já cozinhados e, além disso... E bem mastigadinhos, não é? Exatamente. Bem mastigados e, de preferência, como no caso da sopa, numa forma líquida, não muito espessa. Senão o estômago tem dificuldade em processar aquilo. Pois, mas, Conceição, o problema é que nós gostamos da sopa com coisas, não é? Sim, aquela tudo sopa bem. em que se põe a colher e a colher fica em pé, como se costuma dizer, não é? Isso... Depende dos gostos. Pois, eu adoro esse tipo de sopa, não é? A sopa do norte tem de ser assim, não é? Os meus, por acaso, gostam mais ralada, não é? A chamada sopa passada, não é? Não, mas não tem que ser... Os meus não. Os seus gostam de ver, deve ser por verem muitos cestos destes. De ver os legumes a boiar, não é? Não tem que não ter pedaços. Agora, nós é que devemos mastigar os pedaços. Pois, mas o problema é que não mastigamos, não é? Mas isso é muito importante até no aumentar a sensação de saciedade. O tempo que nós demoramos a comer aumenta a saciedade, a sensação de saciedade. Portanto, se tivermos que mastigar a sopa, até chegamos ao fim do prato da sopa mais satisfeitos do que se só tivermos que engolir. Uma vez temos cá uma investigadora que nos disse exatamente como é que é o processo, não é? E quanto mais tempo demoramos a mastigar, mais depressa o cérebro tem tempo para dar a indicação de que já estamos saciados. Portanto, comer devagar. E há, de resto, uma regra macrobiótica, não é? De que é comer como bebes e beber como comes. Portanto, mastigar calmamente e se a sopa for ralada, é mais rápido, não é? E chega-se ao fim tipo sumo, e quase. estamos cheios de fome na mesma. Pois é. Esse é um dos nossos problemas, é não mastigarmos. Pois, seja o que for, não é? Eu, por exemplo, quase não mastigo a comida. Mas olha, o estômago não é uma boa misturadora. Não é uma varinha mais. Mas por que ela ficou expert na sopa de santola, que é só engolir? Mas mesmo com vegetais, eu mastigo muito pouco a comida. Isso é um mal, eu sei que é. Se nós mastigarmos bem, por exemplo, se eu tiver um jantar muito descontraído e que vá mastigando devagarinho e tal, até dá para saborear mais, mas no meu dia-a-dia... É qualquer coisa, vou ali engolir qualquer coisa. Ainda está a comida no prato, já está a comida. Pois. E não é bom, eu sei que não é bom para a saúde. Mas do ponto de vista funcional, digamos, não é a mesma coisa comer uma sopa em creme ou num puré ou comer uma sopa com ripatos. Então,
Tem logo a ver com o tempo de mastigação. Tem a ver com o tempo que se bebe... de digestão. Pois, E tem a ver com a fibra. Porque a fibra de uma couve, ou de um legume, de uma nabiça, ou de um espinafre, se eu a mastigar, ela fica triturada, mas não fica desfeita como na trituradora que nós utilizamos em casa. E quer ao nível gástrico, quer depois ao nível do seu percurso pelo intestino, o efeito é diferente de uma sopa em que a fibra está toda triturada, porque a sopa foi mais liquefeita, não é? E que fica a fibra toda trituradinha. Portanto, não tem o mesmo benefício do ponto de vista intestinal, nem do ponto de vista da saciedade. Esta questão dos miúdos gostarem ou não gostarem, é curioso que a Piedade disse logo, olha, os meus gostam muito de ver, não é, os legumes a boiar. Talvez porque, se calhar, eu brincava com a história de, se calhar tem muitos cinco desses lá por casa, mas é importante nós pormos os miúdos em contacto, não é, e explicarmos, dependendo da idade, como é óbvio, da percepção, os benefícios dos legumes, de onde é que vêm aqueles legumes. Olha, esta sopa tem um alho francês, quando está cru é isto. Uma batata é isto. Se calhar, pronto, no seu caso, estando ligada à agronomia, será mais simples, mas nós, se calhar em Portugal não tanto, mas vemos muitos programas de culinária noutros países em que as crianças não sabem que uma batata, não é? Como é que é uma batata ao sair da terra? Como é que vem a batata? De onde é que vem a cenoura? De onde é que vem o alho francês? Isso acredito que, não só como engenheira, mas como mãe, preocupa, não é? Perceber que as crianças nos dias de hoje parece que não sabem de onde é que vêm os alimentos. Sabem a origem dos produtos. Não sabem que os produtos vêm da terra. Exato. E é importante passarmos esta noção, mesmo que não consigamos ir diretamente à fonte, não é? Do prado até ao prato, pelo menos aos mercados, aos supermercados, ensinar o nome dos legumes, diferenciar um pepino de uma courgette, por exemplo, não é? Isto é um exercício muito divertido para fazer com as crianças, não é? Aqueles pais que dizem, os meus filhos não se portam bem no supermercado, ou não os levam, ou fazem o concurso do quem adivinha mais qualquer coisa, não é? Mais legumes é uma técnica fabulosa, pelo menos costuma funcionar com os sobrinhos, não é? Preocupa o facto dos miúdos nos dias de hoje, porque eu acho que vão ser os miúdos, não é? Os mais crescidos de amanhã, não terem esta ligação e talvez por isso depois não gostem de os comer. Sim, e também acho que parte um bocadinho dos hábitos em casa, porque se os pais também não estiverem habituados a comer, a ter cor no prato, não é? Ter legumes no prato, se calhar é mais difícil transmitir às crianças que é importante o consumo de hortícolas. O facto de ter cor é muito engraçado, não é? Porque, de facto, se há coisa que uma sopa pode ter, é muita cor, não é? Mas eu acho que este tema é interessante, não só do ponto de vista de cultura, até geral, e de cultura alimentar dos miúdos saberem o que é que comem, mas há uma questão que, em termos de aprendizagens, quando estamos a educar uma criança, que é fundamental, que é assim. Quando se introduz a primeira sopa a um bebê, está tudo passado, não é? Para eles não se engasgarem, portanto, a sopa ou é cor de laranja, ou é mais verde, ou é mais amarelo, ou é mais branco, ou é mais castanha. E, à medida que as crianças vão crescendo, por exemplo, a partir do ano e meio, em que a criança se comer com a família, tem um acesso aos alimentos em natureza que não tem quando come sozinha, antes dos pais comerem, e que já lhe aparece tudo esborrachado ou tudo triturado no prato. E isto, do ponto de vista pedagógico, é muito importante, porque uma coisa é uma criança com 1 ano e meio estar a ver a mãe arranjar-lhe o prato e a pôr uma cenoura com o feitio da cenoura, uma ervilha, ou aos 4 anos ou aos 5, pela primeira vez ela vir esse alimento, porque aí ela vai logo dizer que não gosta. As neofobias, não é? E se nós pensarmos um bocadinho, porque é que todas as crianças gostam de sopa até o ano e depois deixam de gostar de sopa, Fernanda? Será que acontece? Que fenómeno é este? É um fenómeno de hábito, de educação, de insistência, de haver, de aprender a fazer, de fazer ao pé da mãe, de fazer ao pé do pai, não é? Esta coisa da birra para comer sopa, mas não é só com os mais pequenos. Tem amigos crescidos que não gostam. É a tal questão do hábito. Numa família onde é habitual comer sopa, os filhos gostam de sopa. Numa família onde não é habitual comer sopa, as crianças já não gostam tanto de sopa. Mas será que é o tipo de sopa também, não é? Porque lá está, se os miúdos não gostarem de ervilhas, se calhar não gostam de sopa de ervilhas, mas se dermos ou um caldo, ou uma... eu vou falar da canja, eu sei que muita gente não considera a canja uma sopa, não é? A canja é mais um caldo, exato, é diferente. Mas se calhar a monotonia também pode
pode ser uma boa questão, porque a Justa disse logo, aquela coisa de fazer a mesma sopa para a semana toda ninguém aguenta, não é? Sim. Mas há muita gente que, por questões de falta de tempo, Justa, faz isto, faz uma sopa ao sábado ou ao domingo para a semana toda. Nós costumamos dizer que se calhar a base pode ser a mesma, mas depois juntar... Trocando os legumes. Podem fazer a base e congelar até uma grande panela de base com batata, cebola, alho, até um bocadinho de cenoura. E depois guardam. E depois, todos os dias, ao ferver a sopa, porque tem que se ferver a sopa se ela estiver congelada, e vão trocando os legumes. Um dia põe espinafre, outro dia põem até umas ervilhas, agriões, sei lá, mas troquem as sopas, porque é um enjoo estar uma semana inteira a comer sopa. A mesma sopa. Eu agora, nesta época das castanhas, aprendi a fazer sopa de castanhas. Adoro. Não sei se chama sopa de castanhas, mas é... Olha, chama sopa de castanhas, claro que sim. Pronto, mas não, porque às vezes há a distinguir o que é sopa do que não é sopa, não é? Mas basicamente o gaspacho não é uma sopa do ponto de vista dos benefícios que a sopa tem, porque é cru. Não é? A gente chama-lhe sopa, mas no fundo, mas se pensarmos bem, não se cose. Portanto, quando falamos nos benefícios da sopa e dos legumes, uma coisa é, também vimos sopa com frutos, crua, não é? Que também chamam, mas aquela sopa de melão, é uma sopa no sentido, mas não é a mesma coisa. São umas os sopas benefícios acabam por não ser precisamente os mesmos. Se calhar é uma boa desculpa para ingerirmos qualquer coisa parecida com sopa no verão, não é? Porque é fresquinho, não vem aquela questão quente. Os benefícios de um gaspacho e da sopa de tomate são diferentes, não são? A sopa porque precisamente o gaspacho, os legumes estão crus, estão triturados, mas estão crus. Com a água sopa de fria. tomate, no fim, podemos escalfar um ovo, fica absolutamente... Uma tradição minha. Coisa maravilhosa, eu sei. Também adoro sopa de tomate. Sopa de tomate e com ácida. ovo, Gosto que ela esteja ácida. Com ovo escalfado no fim, um bom bocado de orégãos, fica excelente. Ovo escalfado ou esfarrapado. Pois é. Também posso meter os ovos lá para dentro. Fernando, manjericão também? Pronto, para quem gosta de manjericão, adoro manjericão. Fica divino. Esta questão, Conceição, de congelar as sopas, é muito importante sabermos como congelar. Eu, por exemplo, detesto congelar sopa e descongelá-la a seguir. Sabe-me sempre a congelado, mas se calhar sou eu que não sei congelar. Ora bem, cuidado de ter... saber ou não saber, tudo depende do equipamento que nós temos para congelar. Pois. Não é? E, se calhar, também aonde congelamos. Se calhar, se congelamos em plástico, se congelamos em recipiente de vidro, não é? Mais inerte, menos inerte. Então vamos, idealmente, acabamos de fazer uma sopa, imagine, sábado à tarde, fiz a sopa para a semana e vou congelar. E que quantidade congela? Vamos, para uma família normal portuguesa. E congela tudo junto? Não sei, é isso que eu quero que me diga. Pois é. Eu por acaso congelo individualmente. Claro que se congelar uma grande quantidade nos equipamentos que nós temos em casa, nos nossos congeladores ou arcas congeladoras, não é? É claro que vai demorar muito tempo. Pois. Não é? Porque tem ali uma grande quantidade de sopa para congelar, para arrefecer. Ok. E claro, o tempo que demora é enquanto não atinge temperaturas suficientemente baixas para que a maior parte das reações químicas não aconteçam, vão acontecer enquanto esteja frio. Portanto, quanto mais pequeno, quanto mais Portanto, pequena... idealmente, embalagens individuais. É mais pequeno para... Exatamente. Não grandes quantidades. Agora, imagine, fazemos esta base com estes legumes, algum legume que seja totalmente incompatível com a congelação? Ou não? Depois de estar cozinhado? Depois de estar cozinhado. Muito bem. Não estou assim a imaginar-me. Pois. Podia haver incompatibilidades, imagina... Depois de estar cozinhado, não é? Não, mas imagina, olha, um alho francês e um repolho, se calhar juntos, pode não correr bem. Mas à partida não há nenhuma contraindicação. Sim, à partida. Não há casamentos infelizes nos legumes. Agora, mas é uma questão de experimentar. Exato. Já temos as nossas sopas, a nossa base distribuída pelas caixinhas que irão ao congelador. Direto para o congelador ou tenho que passar pela parte de refrigeração antes de ir para o congelador? Não tem vantagem nenhuma. Pode ir direto para o congelador? A situação de colocar alimentos, entre aspas, quentes, quer no frigorífico, quer no congelador, é o mal para os outros que já lá estão. Pois, vai aquecer os outros. Exatamente. Eu tenho uma gaveta para os quentes, eu chamo a gaveta quente do congelador. Está mais acima? Sim, pronto, isso pode acontecer, quer
nos congeladores verticais, portanto, nos frigoríficos verticais, quer nos horizontais. Também os horizontais também têm muitas vezes uma divisória mais pequena onde se pode colocar o que está mais quente. Não é? Portanto, não há problema nenhum em congelar desde quente. Isso não tem problema absolutamente nenhum. O problema é colocar coisas quentes num sítio que já tem coisas frias. À beira dos frios, claro, e eles começam a descongelar, claro. Também a nível, pronto, a energia gasta um bocadinho mais, eu sei que os nossos... Claro, enquanto estiver ao ar não gasta energia, quando estiver no congelador vai gastar. Mas eu sei que estamos numa época de frio, pode ser menos perigoso, mas no calor, nós já fizemos aqui um programa sobre estas questões, no calor disseram-nos que é mais saudável colocar logo em ambiente frio, não é? Claro. Refrigerar. Exatamente. E agora no inverno pode ficar um bocadinho a aquecer ou não convém? No inverno pode ficar um pouco, claro, depende se temos a cozinha aquecida, se a cozinha não está entre 15 e 20 graus, se está para cima disso, não é que para quem tem as casas aquecidas, é claro que poderá, mas normalmente o tempo que se não demorar mais que 1 hora, 2 horas a arrefecer, não será grave. Muito bem. Portanto, até porque depois eu vou aquecer outra vez. Pois. E isso podemos fazer no micro-ondas, em banho-maria, no forno? Qual é o ideal? De congelado, no micro-ondas, há muito poucos micro-ondas que sejam eficazes, não é? Eficazes na congelação, não é? A escolha do o teste do micro-ondas é com produtos congelados, é descongelar produtos e é aquecer produtos não homogéneos. Pois. Tenham várias componentes diferentes, como uma lasanha, por exemplo. Então, descongelar uma lasanha é uma desgraça. Claro. Portanto, é claro que posso usar o micro-ondas para ajudar, mas vou ter que fazer com muito cuidado. Portanto, vou ter que colocar no micro-ondas, deixar algum tempo passar, voltar a ligar o micro-ondas. É claro que o micro-ondas já faz isso quando nós escolhemos a operação de descongelação. Ele próprio liga e desliga quando faz isso. Mas, claro que não é uma congelação forçada que pode, não é? O que vai descongelando pode, entretanto, ir sobreaquecendo. Pois. E se calhar é isso. Que é o que acontece quando se quer descongelar um bife no micro-ondas, um bocado fica cozinhado. Não é? No meio fica cru e à volta fica já está cozinhado, não está descongelado. Idealmente é colocar a sopa congelada. Pode colocar no frigorífico e deixar... descongelar, não é? Isso é o ideal. Claro, pode fazer isso. Mas quem não tiver esse tempo pode pôr também numa panela? Pode, uma maneira também muito eficaz, se o recipiente for estanque, é colocá-lo dentro de água. Mesmo que fria, nem tem que ser quente, porque o contacto é muito bom entre a água e o produto e realmente, nesse caso, nem sequer cozinha, não é? Nem sequer consegue aquecer, como no micro-ondas, aquela parte mais exterior. Claro. Pronto, e funciona bastante bem. Claro. Isto são truques, não é? Para nós, no fundo, percebermos que podemos, então, fazer a tal base. Agora, o que é que tem de estar na base? As pessoas que têm este medo de morte da batata na sopa. Não, mas a sopa pode ter batata. Eu acho que até, tanto do ponto de vista da saciedade, e eu acho que hoje em dia nós podemos tirar esse partido da sopa, até porque a maior parte das pessoas até agradece, não é? Se conseguir ajudar de alguma forma a saciar e a consumir menor quantidade do que depois está no segundo prato, até acho que é vantajoso, quer em termos energéticos, quer em termos económicos. Pode haver batata ou pode haver as leguminosas, o feijão, o grão, as lentilhas, as favas, as ervilhas, portanto são uma ótima... Ninguém põe cevada, é tão bom. Pode ser uma ótima alternativa enquanto alimento mais espessante da sopa. Aquilo que hoje em dia não se justifica, a não ser que o objetivo seja consumir a sopa prato, não é? É ter batata e feijão e massa, ou batata e arroz e grão, ou batata e portanto, utilizar vários tipos de alimentos ricos em hidratos de carbono é que eu acho que atualmente não se justifica. A não ser numa sopa da pedra, ou numa sopa de receita típica, que é uma sopa forte em que a pessoa depois a seguir também já não come muito mais, não é? Esperemos. Mas o excesso de batata, sobretudo quando comemos fora de casa, pode ser um problema da sopa. A sopa também tem problemas, não é? Tem. E nós já vamos falar dos cuidados que os restaurantes... A batata em excesso é uma. O sal também, eu não é? visito muitas cozinhas, até cozinhas industriais, e ainda outro dia estavam a fazer uma sopa, eram 3 alguidares de batata para um dos outros legumes, da cebola e do alho e das cenouras, não é? Portanto, é uma quantidade de batata enormíssima. Essa sopa não é pouco calórica. É muito calórica. É diferente. E depois a questão do sal,
em que as sopas portuguesas são um dos principais fornecedores de sal da alimentação dos portugueses, não é? Portanto, nós temos realmente uma apetência para o sal grande e na sopa isso nota-se muito mais. Eu não sei se a Fernanda viu aqui não há muito tempo, a Proteste fez um estudo sobre o perfil nutricional das refeições dos lares em Portugal, de 30 lares em Portugal, e a sopa chegava a ter 7 gramas de sal por porção. Claro, que é uma coisa... Para uma população que é hipertensa, que está a fazer medicação, que está não sei o quê, não é? Portanto, mas a média é 2,5, 3, 3,5, 4, portanto, que é quase a quantidade de sal que se precisa para um dia. Claro. Portanto, esse é um aspecto também muito importante do ponto de vista da qualidade final da sopa. E nós já vamos falar da questão do sal e também nós, quando celebramos o Dia Mundial da Diabetes, trouxemos aqui a novidade que uma série de restaurantes estavam a aderir à refeição preparada para pessoas com diabetes. Como eu costumo dizer, quando está preparada para diabetes, está preparada para toda a gente. Toda a gente fica mais saudável. O restaurante da Justa aderiu também, tem um prato especial para diabéticos que eu comi e achei maravilhoso. Agora, vamos perceber e decidimos escolher aqui 2 sopas, uma fria e uma quente. E vamos começar pela sopa fria. Eu digo que é sopa porque o alho francês é cozinhado. Portanto, vamos aprender a fazer um creme de alho francês. Vamos fazer um creme de alho francês, que depois vamos servir frio. Vai levar batatas, alho francês, cebola, alho picado, amêndoas para decorar e um pouco de azeite também. Vamos dar início por colocar uma pequena caçarola ao lume, um pouco de azeite. Embora sendo saudável, também não convém abusarmos muito. Alho picado. Cebola. O nosso alho francês que vamos utilizar é só mesmo a parte branca, para ficar um creme depois branco também. E vamos deixar aqui refogar ligeiramente, sem deixarmos ganhar muita cor, ou seja, deixarmos ganhar cor, porque aquilo que queremos é que fique bastante suave, seja na cor, seja no sabor também. Depois de ele refogar, vamos adicionar as batatas que já temos aqui cortadas. Cortamos bastante fininhas, que é para rapidamente elas cozinharem. Vamos agora então adicionar, uma vez que já temos aqui o alho francês e a cebola já mais suado, digamos assim, vamos agora adicionar as batatas. Agora que já envolvemos bem, vamos então agora adicionar a água, e a quantidade de água que vamos adicionar vai ser a suficiente para cobrir todos os sólidos que estão cá dentro. E vamos dizer que cerca de um dedo acima dos sólidos. O que acontece muitas das vezes é que, ao colocarmos muita água, depois quando vamos triturar não fazemos um puré, fazemos uma sopa que fica muito aguada. Portanto, aqui o truque, digamos, é fazer os sólidos, e a água que vamos colocar acima dos sólidos, digamos que será cerca de um dedo acima daquilo que são os sólidos. Vamos deixar cozer agora e depois no final, quando já estiver cozido, vamos triturar. Podemos adicionar também já um pouco de sal, mas não exagerando. Temos aqui o nosso creme de alho francês, que agora já está pronto. Como podem ver, tem uma cor bastante branca. A quantidade de água que tinha quando nós triturámos não era suficiente, fomos adicionar um pouco mais, até ficarmos com a consistência que nós quisemos, mais ou menos espesso. Vamos agora colocá-lo no frio durante o tempo necessário para que depois o possamos... Temos
temos aqui o nosso creme de alho francês que já está frio. Vamos agora fazer 2 empratamentos. Portanto, vamos colocar dentro de uma tigela normal. E se quisermos fazer uma apresentação um pouco mais elaborada, podemos colocar também aqui dentro de um copo. Como se pode ver, ele está bastante cremoso. Está... E daqui a pouco já vamos ensinar a fazer um creme de couve-flores. Estávamos aqui a discutir a questão da batata, porque a grande dúvida, Piedade, é pôr ou não pôr batata, porque as pessoas têm sempre aquele receio que a batata vai engordar. E estava aqui a explicar-me que há vários tipos de batata, ou seja, que há batatas mais aconselháveis para a sopa. Porque estávamos aqui a falar da questão dos hidratos de carbono. Exatamente. Hoje em dia existem centenas de variedades de batata. Existem variedades específicas para cozer, existem variedades específicas para fritar e também mais ricas ou menos ricas em hidratos de carbono. Pronto, ao estarmos a tentar reduzir a quantidade de hidratos de carbono na sopa, poderíamos, se calhar, escolher variedades em que não sejam tão ricas em hidratos de carbono. É como beber um café descafeinado. Descafeinado. Comprar umas batatitas sem amido. Pois, Porque a preocupação... Sem hidratos de carbono ou com um baixo teor. Mas é bom ou não haver essas opções? Eu acho que é interessante. Mas também podemos substituir a batata por courgette ou por couve-flor, Pode-se não é? usar batata, Fernanda. Em vez de 4, usa uma. Em vez de ser grande, é mais pequenita. Tenho noção do tamanho da panela e ver... Opções a mais também é uma complicação. E Com a abóbora, por exemplo, Sopa sem batata. Sim, também Também se pode há fazer as sopa sopas sem sem batata. batata. Mas não é tão saciante. E uma Uma sopa de sopa- tomate, só com tomate. Sim. Está bem. Bom, tirando a nossa Mas amiga isso é sopa aquela de tomate. excepcional, extraordinária sopa de tomate que nem precisa de batata. Tem aqui uma dúvida quase existencial. Sim, porque cogumelos também não, há sopas que não precisam. Exatamente. Aliás, há sopas que até levam leite. É. Portanto, E em vez de menos água, levam menos água e levam leite, não é? a sorda alentejana é sopa? Não. Não? A sorda em lentejana é assim. Para mim é um prato. Se tem poucos legumes para poder... Para mim, uma sopa, chamo sopa aquilo que tenha legumes e é nesse... Esse para mim é o grande benefício da sopa atualmente no nosso país e somos realmente os grandes consumidores de sopa da Europa. Há bocado até achei graça dizer, porque os chineses e os vietnamitas são os 2 únicos países do mundo que comem mais sopa do que nós. Portanto, os chineses, só que não é tão boa a sopa deles como a nossa, não é? Não, mas eles comeram a nossa, porque eu fui lá fazer as minhas Quem come aquela porcaria dos não sei quês, de barbatanas, não sei das quantas, não há de comer uma sopinha de Quando vê a nossa maravilhosa. sopinha da pedra ou Ora bem, assim. não é? Mas tinha que era o mimo. Esta questão a questão da sopa e do que é sopa, se a canja é uma sopa, não é que ainda há pouco, é assim, são sopas que eu acho que podem-se comer assim pontualmente, mas que não é tão benéfico do ponto de vista da saúde, ou não é a sopa que se quer promover. Para mim, uma açorda alentejana com o ovo e com o bacalhau e com... Tem um bocadinho dos coentros, mas basicamente aquilo pode ser... Eles podem querer chamar-lhe uma sopa. Aliás, nós temos muitos pratos que derivaram de sopas, mas que hoje já não são sopas, não é? Claro. E aquele, para mim, na verdadeira ascensão da sopa de legumes, não é uma sopa. Mas depois há a sopa alentejana, que não é uma açorda, Sim, que é mas diferente. essa Isso já é é. sopa, não é? Mas como tem água, quente, caldo, o tal ovo, pronto, mas tem outras coisas, portanto não é considerado sopa. Há uma pergunta se devemos ou não moderar o consumo da sopa.
A minha mãe faz sopas demasiado ricas. Ricas no sentido de ter muita coisa. Pronto, se a riqueza for de legumes, fantástico, não é? Mas quando... Se a riqueza for, por exemplo, sempre uma sopa do tipo da sopa da pedra, se calhar já é demasiado rica. São só legumes. Também acho que depende se é de legumes, as são sopas nunca levam são demasiado... 8 ou 9 legumes. Nunca, e quanto mais levarem, melhor. É. Os Olha, legumes não se zangam uns com os outros. Ah, não é? Não há problema? Agora, era o que dizia há pouco aqui a chefe, que é... Se é uma sopa de míscaros, tem que saber a míscaros, não é? Se é uma sopa de couve, tem que saber a couve. Portanto, tem que haver uma predominância de... Agora, se é uma sopa de legumes, tem que ser... Uma sopa de legumes pode ter um mix enorme de legumes, todos os legumes que as pessoas gostem. Os legumes não são incompatíveis uns com os outros. Sim. Não é? Porque também as pessoas perguntam muitas vezes se podem misturar, por exemplo, abóbora com cenoura ou... Não faz mal nenhum misturar-se, desde que a pessoa goste. A Justa veio recentemente do Festival de Sopas da Serra da Estrela, que já decorre desde o ano 2000, e foi jurada e consegue... Esta é uma pergunta difícil. Ainda se consegue inventar sopas ou não? Sim, Fernanda, todos os dias se consegue inventar sopas. Porque é assim, para já temos acesso a mais produtos. Sim. Agora, há muito mais variedade de legumes. E depois é assim, nós não precisamos fazer sempre só sopa dos legumes da horta, dos legumes do supermercado. Portanto, podemos ir também aos congelados. Agora podemos fazer, estamos no inverno, podemos fazer sopa com castanhas, podemos fazer sopa com míscaros. Portanto, umas belíssimas sopas de qualquer cogumelo que nós gostemos. Espargos. Fruta, não é? Até misturar fruta. Sim, mas também temos que ter algum sopa de cuidado. castanhas, a famosa sopa de Temos que ter algum cuidado. Por exemplo, olha, eu provei uma sopa no concurso no festival em que estive, provei uma sopa que era de míscaros. O título da sopa era sopa de míscaros. Eu só consegui identificar os míscaros porque estavam lá 3 ou 4 bocadinhos de míscaro. Porque depois a sopa tinha tantos ingredientes e tantos ingredientes fortes que anulou o sabor dos míscaros. Portanto, também temos que saber o que queremos. E quando eu digo que nós vamos ao supermercado e trazemos 10 ou 12 legumes para casa e não precisamos de os gastar todos na mesma sopa, é só para não enjoarmos a sopa. Sim, para ter variedade. Nós sabemos que podemos pôr tudo vale, numa sopa vale tudo. Mas depois, se comemos a sopa com tudo, hoje, amanhã já não sabemos o que é que devemos fazer a sopa. Pois, daí agora, a tal se imaginação. nós equilibrarmos, portanto, se nós dividirmos os vegetais, podemos estar durante a semana, comemos todos os legumes que nos fazem falta, mas estamos sempre a comer sopas diferentes. Esta é curioso porque a Justa falava do facto do outro lado do mundo, não é? De repente chega a Macau e os chineses adoram a nossa sopa. Eu acho que muito desse trabalho, o facto de termos muitas sopas e muito boas sopas, tem muito a ver, Piedade, com os nossos produtos, não é? E com a maneira responsável como os nossos agricultores nos dias de hoje trabalham os legumes, portanto, esta área excepcional da nossa agricultura, não é? Sim, é verdade. Nós hoje em dia conseguimos ter qualidade e quantidade. E como disse há pouco também, durante toda a época do ano. E quando falo em qualidade, falo em dois conceitos, que era a qualidade externa do produto, é aquilo que nós verificamos, é a frescura, que era a qualidade interna do produto. O que é que nós consideramos a qualidade interna do produto? É os nossos produtores, ao fim e ao cabo, trabalharem os produtos de uma forma com práticas agrícolas mais amigas do ambiente, utilizando na mesma os pesticidas que nós não gostamos, mas de uma forma mais racional, de uma forma mais sustentável. Mas há também muita produção, a chamada produção biológica, nos dias de hoje, não é? Também, mas em termos percentuais, a maior parte da população não consegue chegar aos biológicos. Pronto. Então nós temos que dar à outra parte da população produtos que eles consigam adquirir e de boa qualidade. Hoje em dia o consumidor também cada vez tem mais conhecimento, cada vez é mais exigente. Também tem muita oferta e a pergunta, há pouco eu perguntava se a sorda é uma sopa. Então e a sopa de pacote é sopa? Eu há pouco, peço desculpa que eu disse não concordo, e eu vou explicar porque muito brevemente. É que quando convidou para o programa, eu fiz uma breve pesquisa de onde vinha a palavra sopa. E a palavra sopa, aparentemente, na fonte que eu
escolhi, é pura e simplesmente adicionar um caldo quente a um bocado de pão. Portanto, Foi por isso que eu disse. se calhar a base- É assim, é claro que isto é a origem, não é? Compreendo perfeitamente que hoje em dia tem outro significado, não é? Portanto, foi com essa... por esse motivo que eu disse que não concordava. porque- Indo à origem da Sim, palavra, a sopa tanto é- é que nós chamamos sopinhas. Quando molhamos qualquer coisa, chamamos aquilo fazer sopinhas. Pronto. Portanto, era molhar o pão. Claro, e de resto a sopa, costuma dizer-se que a sopa deve ser dos alimentos mais antigos do mundo, não é? Cozinhar. Cozinhados. Antes só aqueles que eram cozinhados no fogo, não é? Porque para cozinhar um alimento em água nós precisamos de recipientes. E enquanto não houve recipientes estanques que pudessem ir ao lume, não se podia fazer sopa. Se a sopa de pacote é sopa, é sopa. Tudo o que seja um caldo é sopa. Nesse aspecto. Claro que não é uma sopa igual a uma sopa acabada de fazer com ingredientes frescos. Porque uma sopa de pacote, estava a falar de uma sopa instantânea As ou de duas. uma sopa já As pronta duas. a comer. No fundo, as pessoas têm dúvidas em 3 matérias. Quando falamos em supermercado. As de pacote instantâneas, ou seja, basta juntar água a ferver. claro. As sopas que já vêm prontas dentro de uma embalagem Tetra Pak E que não estão no frio. Que não estão no frio, E depois exatamente. as que estão As no que já frio. estão prontas, feitas supostamente ou por alguém que fornece esse serviço ou pelos próprios supermercados, neste caso. São 3 Sim, tipos. são tudo sopas, não é? Tudo depende, como aqui a minha colega acabou de dizer, tudo depende dos ingredientes. Com maus ingredientes não se faz uma boa sopa. E quando eu digo maus ingredientes, digo ingredientes que não são frescos. Penso que toda a gente sabe muito melhor uma sopa na aldeia com ingredientes acabadinhos de colher do que uma sopa que foi feita com ingredientes que viajaram meio mundo Claro. e quando chegaram a nós foram vendidos como frescos. Pois, mas nem foram todos colhidos- temos, Não, mas deixa-me acrescentar. Embora hoje em dia, por exemplo, os legumes e a organização de trabalho fornece grandes superfícies, hoje em dia nós já conseguimos colocar no consumidor produtos frescos, que nós consideramos frescos. Ou seja, nós escolhemos de manhã para fazer entregas à tarde, que no outro dia estarão à venda nos supermercados. Aqui eu penso, em minha opinião, nós podemos considerar que os produtos são frescos. Sim, sim, sim. Quando falamos, se calhar, em Quando tem produtos origem, escolhidos portuguesa. Isso. não é? portuguesa, Exatamente. sim. Mesmo a Se nível de tem origem- textura, mesmo a nível de textura, por exemplo, uma couve. Uma couve importada de um outro país não tem nada a ver com a nossa couve. Exatamente, a Nós couve temos portuguesa couves ou a lombarda. maravilhosas, variedades enormes. Nós temos imensas couves, Couves não é? maravilhosas. Esta- E que são fantásticas para a saúde, não é? Esta a questão esta questão ligada às sopas e as várias maneiras de cozinhar a sopa, há quem já nos esteja a dizer atenção, há outras sopas frias que não o gaspacho, a vichyssoise, a panzanella, portanto uma série de as chamadas sopas frias, algumas vão a cozinhar e depois então é que arrefecem, portanto há uma diferença, não é? Há aqui um pequenino dossiê com 100 maneiras de cozinhar sopas, que é uma pequena delícia, não é? Eu não sei quem é a senhora Dona Rosa Maria, mas isto é absolutamente delicioso. Eu, Rosa Maria, só conheço o Jornal da Moraria. Mas este é um pequeno manual com 100 maneiras de cozinhar sopas. Já conhecia as 100 maneiras ou não? Não Tem que conhecia. mostrar, justo. Muitas daí são surpresa, principalmente alguns dos ingredientes que utilizam, desde sopa de língua de carneiro. Um dia vem aqui a famosa sopa de ortigas, que eu ontem dia ouvi falar de Também é sopa de capaz ortigas. de vir e é boa. Eu que comi. A sopa de ortigas? Não tem que escolher. Sopa de beldroegas, não é? Com beldroegas, eu nunca tinha ouvido falar de sopa de ortigas. boa. Achava que é. Não picam, não arranham na garganta. Pois, é que- Já não fazem comichão. Uma sopa de grão com ortigas é ótima. É? É fantástica. As ortigas ficam macias. Mas tem que se cozinhar muito Não tem tempo, nada, não? aquilo Não? quase Aquilo deve ser rápido. tempo. É Deve ser tempo. terríssimo. Tem que ser agora no inverno, tem que ser, que são mais terrinhas porque está tempo chuvoso. Eu e as ortigas. Pois, tudo Cada bem. miúda Olha, caí num coiso de ortigas. se calhar é capaz de ser melhor. Não, a sopa de ortigas, minha experiência com ortigas. Não é da melhor. Nós temos aqui também uma mamã de um filho de 6 anos que odeia legumes, mas desde que não os veja.
Portanto, é o contrário dos seus filhotes, a Piedade, porque aqui desde que o meu filho não veja que está a comer legumes, está tudo bem. Portanto, tem que ser sempre caldo, não é? E a introdução, há pouco tempo fizemos um programa com pediatras que nos diziam que hoje em dia já há um bocadinho mais de liberdade da introdução dos legumes, sobretudo os legumes, de serem um bocadinho até mais rápidos à medida que a criança vai crescendo. A nível de nutrientes... É assim, hoje em dia já não... Há uma corrente que já não valoriza tanto, outra vez, as questões dos alergénios, não é? Porque houve uma altura em que se mudaram os timings de introdução de alguns alimentos por causa do potencial alergénico desses alimentos. Exato. E hoje há pediatras que já não ligam muita importância a isso. Agora, é assim, a partir de 1 ano, as crianças podem consumir todos os legumes. Pois. O problema é, muitas das vezes, nós não oferecermos todos os legumes a partir dessa idade. E começar logo a modificar as texturas, porque é a fase-chave das aprendizagens. E, portanto, se a criança começar a ter contacto com alimentos... Porque depois, quando eles começam a saber dizer não gosto, não é? Há aquela fase em que os miúdos têm medo daquilo que não conhecem. Pois. E a melhor reação é, não gosto disso, nem quero provar, nem nunca provei, mas sei que não gosto, não é? É um feeling. Mas se já tiver provado antes, e, portanto, a partir do ano, as crianças devem consumir todo o tipo de legumes. Às vezes os pais dizem, não lhe dou porque é um bocadinho indigesto. Não há esta coisa do indigesto, não há. Ou é feijão ou grão é tão indigesto. Não há. A partir do ano, de uma forma saudável e gradual, não é tudo de uma vez, não é? De forma gradual, devemos de introduzir nas crianças todos os legumes. E, tanto na sopa, com texturas diferentes, e até podem ser sopas, se calhar, com sabor mais simples, que não tenham tanta variedade, que é para não serem tão marcantes, mas também no prato. E esse é um complemento muito importante para que as crianças depois venham a gostar de legumes. Haverá sempre as que não gostam, não é? Mas é um exercício que se deve fazer, que é ver sempre, mesmo que eles sistematicamente não comam, nós devemos sempre insistir em pôr depois legumes no prato, ou crus, ou cozinhados, ou salteados, ou estofados, não é? Porque também há tanta forma de fazer legumes, porque do ponto de vista pedagógico e das aprendizagens, e até de não conceber o prato sem ter legumes, é inconcebível para nós um prato ter metade para arroz e metade para carne, ou metade para peixe. Portanto, os legumes têm que lá ter o espaço. Enquanto para a pessoa os legumes não fizerem lá falta nenhuma, não é tão fácil haver o consumo do alimento. Portanto, logo desde pequeninos, quando se começa a preparar o pratinho, há lá o canto dos legumes. Pois, e isto, fazer parte, do ponto de vista pedagógico, Fernanda, é muitíssimo importante. Nós... A sopa tem que ser mais ligeira, ou deve ser mais ligeira. E, portanto, se há 30 ou 40 anos atrás uma sopa levava batata, feijão, couve, massa ou arroz, ainda era comida com pão, não é? Hoje, para a sopa já não há, ou não deveria de haver essa liberdade toda, a não ser que a sopa seja a refeição principal.
A sopa pode ter batata e feijão e massa, se a pessoa depois comer um pequeno complemento. Agora, para a sopa de todos os dias, digamos que é uma sopa um bocadinho forte, não é? Está a ser o alimento de muita gente. Agora, infelizmente. Mas é assim, se voltar pois. a ser a refeição, então que volta outra vez a ter mais antigas, ingredientes. não é? Muita gente leva para o escritório uma sopa e uma sandes. Temos que perceber qual é o nosso contexto. Não é? Se é uma sopa, que nós dizemos, a sopa ajuda a emagrecer. Ok, mas não é que tem massa e batata e feijão e não sei o quê. A sopa é uma refeição fantástica para quem até tem algumas dificuldades económicas, mas tem sempre uma boa panela de sopa. Então, quanto mais forte for essa sopa, do ponto de vista energético, melhor. Mas eu tenho clientes que não têm, felizmente, penso eu, que não terão dificuldades económicas, mas estão habituados a comer sopa desde sempre. Eu tenho clientes que comem sopa todos os dias. Já agora, na questão dos restaurantes e da oferta dos restaurantes, os cuidados com o sal, não é? Porque há pouco eu falava que o seu restaurante aderiu também à questão da diabetes, no Dia Mundial da Diabetes. Os cuidados com o sal, acima de tudo, também na sopa, porque muitas das sopas, muita gente queixa-se que a sopa é muito salgada nos restaurantes. Eu sempre tive cuidado com o sal, e mais depois desde há uns anos para cá, que está sempre a ser anunciado, eu vou tendo cuidado. Mas tenho pessoas, já me tem acontecido, a mesma sopa, está esta mesa a comer sopa, e aqui outra senhora a comer sopa. Eu pergunto, está tudo bem? A sopa está um bocadinho insossa. A outra mesa a sopa está um bocadinho salgada. Pois, depois depende do paladar da pessoa. É um bocado complicado. Portanto, eu, de qualquer maneira, quando está salgada, eu salgada. Portanto, e às vezes pergunto, o senhor já está habituado a comer sem sal? Sim, já quase não como sal. Pois, isso é porque eu não ponho muito sal na comida. Não ponho porque se as pessoas quiserem... Não, se as pessoas quiserem, ponham mais. É mais fácil pôr umas pedrinhas de sal a seguir, não é? Eu conto muitas vezes esta história. Há pouco tempo estava numa cervejaria a comer e vi, puseram a comida a um casal de pessoas, pai, de 70 anos, eu penso que fosse um bitoque, qualquer coisa assim do género, e quando o empregado põe o prato, eles os dois, eles não provam. Pegaram no sal, fizeram assim, assim, mas durante segundos. Pegaram na pimenta e fizeram a mesma coisa, só depois já começaram a comer. Eu fiquei de boca aberta, mas como é que isto é possível? Mas vê-se bastante isso. Mas por acaso faz-me impressão, mas tem que ter cuidado. Tem que ter muito, muito cuidado, mas acho que o paladar português está muito habituado ao sal. Ainda está muito apuradinho. Nós gostamos do apuradinho. Bem estufadinho, bem apuradinho, bem temperadinho. Mas temos que começar a cortar com o sal. Usar ervas aromáticas. Sim. Uma boa sugestão é usar algumas ervas. Para substituir. Ervas aromáticas é o melhor que há. E lá está, a mesma base com ervas aromáticas diferentes, fica uma sopa completamente diferente todos os dias, não é? Nós já temos muita gente online a falar-nos das suas sopas preferidas, dos truques para a sopa. Por exemplo, a Xana Santos diz que comem durante toda a semana a mesma sopa, faz ao domingo, tem no frigorífico, nunca se estragou, o filho tem 15 anos, o marido não refila, todas as noites é só sopa porque chegamos tarde a casa e não temos tempo para confeccionar outra coisa. Mas a minha sopa é boa. Tem tudo o que é de direito e acho que assim ficamos muito bem. Mais à frente, a Mónica Paula, que nos falou do dilema de ter algo inteiro, não é? A questão dos legumes estarem cortados ou ralados, já falamos sobre essa matéria. E depois a Teresa Marco nos levantou a questão do caldo verde e já respondemos, a questão da batata. E o José Ferreira, que nos dá aqui uma novidade, o agrupamento de escoteiros de Manique, que vai realizar no dia 1 de dezembro a 4ª Festa da Sopa. Portanto, aqui fica a colaboração da Plataforma contra a Obesidade, a Associação Portuguesa dos Nutricionistas e a Confraria da Sopa. Fica aqui uma boa nota, dia 1 de dezembro, a 4ª Festa da Sopa. Depois muita gente a dizer-nos que gosta de caldo verde, gosta de creme de coentros e até há já quem vá buscar músicas à Rua Sésamo para promover a sopa. Daqui a pouco vou perguntar se fica mais barato comprar a sopa no supermercado, porque não se gasta nem gás, nem eletricidade, nem tempo, mas para já vou falar-lhe de uma plataforma, vou-lhe dar também uma receita de creme de couve-flor, mas vou falar de uma plataforma que pretende reunir fundos, apoios por parte de toda a gente que tem acesso ao portal online que já está disponível. Chama-se Por Sua Causa e vamos conversar com Ana Correia, coordenadora deste projeto.
Ana Correia, muito boa tarde. Olá, obrigada por se Fernanda. juntar a nós. Vamos falar do projeto Por Sua Causa. Aqui está uma iniciativa de responsabilidade social e que pretende trazer até ao público uma plataforma online, um site onde todos nós podemos ajudar as causas que já estão reunidas por baixo deste grande guarda-chuva, não é verdade? Sim, exatamente. Se toda a gente ajudar um bocadinho, se todos juntos conseguirmos contribuir para uma causa, é sempre muito mais fácil e conseguimos ajudar quem necessita. Por Sua Causa é exatamente isso. É uma plataforma digital de solidariedade social que promove um conjunto de causas, que tem um conjunto de causas associadas a este projeto. E, no fundo, o que estamos à procura é de apoiar estas associações que precisam, e muito, que estão no terreno a atuar com diversas causas de apoio a pessoas menos favorecidas por algum tipo de razão, mesmo associações de apoio a animais também, que é uma causa muito querida por muita gente, e Por Sua Causa vem exatamente trabalhar nesse sentido, juntar, fazer com que todas as pessoas possam contribuir para uma causa à escolha neste portal. O porsuacausa.com é, então, isto, é esta plataforma. Nós, à medida que vamos espreitando a página, vamos descobrindo quais as instituições que neste momento já estão na plataforma. Temos, por exemplo, aqui, não quero destacar a Raríssimas, mas não deixa de ser parceiro aqui da sociedade civil. Portanto, a partir do momento em que nós escolhemos uma causa, clicamos na causa e decidimos apoiar. E ali está as mãos com um coração lá dentro. E a partir daqui há vários projetos, ou seja, cada causa que integra este site escolhe uma causa, não é verdade? Cada causa tem várias causas inerentes, dentro não é? de uma causa maior. E essas causas vão sendo rotativas, ou seja, à medida que o tempo vai passando, cada associação vai introduzindo diferentes causas para serem apoiadas. São sobretudo projetos, ou seja, nós nunca contribuímos para uma causa, mas sim para um projeto de uma causa. E é bastante útil porque, posteriormente, o utilizador, ou o doador, vamos chamar assim, consegue perceber quanto já foi contribuído para essa causa, quanto falta para contribuir para essa causa e, no fundo, funciona um bocadinho como uma plataforma de compras coletivas, mas vamos falar em doações coletivas, em crowdfunding, que é uma palavra que a Fernanda gosta, e o objetivo único é exatamente ampliar, fazer com que as pessoas que queiram ajudar consigam aceder num site a várias causas, com vários objetivos, vários propósitos, valores muito diferentes, desde 1 euro a 25 euros, a pessoa escolhe o que quer doar. E na altura do lançamento percebemos que, de facto, se olharmos para metade da população, 5 milhões de portugueses, der 1 euro para uma causa durante um mês, essa causa vai ficar com 5 milhões de euros, não é? Um mês, 1 euro, não é? E, portanto, se passado 6 meses apoiarmos outra causa, nós estamos a dizer sequer às pessoas para gastarem 12 euros por ano. Estamos a falar de 1 euro de vez em quando, 5 euros de vez em quando. Portanto, a ideia é juntar na mesma plataforma uma série de instituições e, às vezes, parece-me, Ana, que é mais fácil apoiar um projeto mais pequenino. Precisamos agora de 50 euros, por exemplo, para a ração de animais que foram abandonados devido à crise. E se calhar esses 50 euros, meia dúzia de amigos juntam-se e fazem a famosa vaquinha. No fundo, crowdfunding é a vaquinha português. Nós não colocamos barreiras às associações, ou seja, nós estamos receptivos e lanço desde já o repto a qualquer associação que se queira associar ao projeto Por Sua Causa para nos contactar. Nós apoiamos todo o tipo de associações, desde que elas sejam credíveis, como é óbvio, e desde que tenham projetos que de facto vão trazer alguma coisa à sociedade civil. Sem dúvida. Nós vamos lançar, inclusivamente nos próximos dias também estará pronto. É uma ideia interessante. Por exemplo, agora numa altura de Natal, não só, mas numa altura de Natal, em que às vezes se dão presentes pequeninos, simbólicos, algo que às vezes não servem para nada, não é? Mais uma gigante para dentro de um caixote que fica no sótão. Fazer uma doação, e isso vai em estar nome da pessoa, não é? Em nome da pessoa, ou seja, vamos chamar-lhe um cheque doação, para não dizer cheque prenda. Em nome da pessoa vamos conseguir dar essa prenda de Natal, essa prenda de aniversário, que no fundo, com 1 euro, com 5 euros, com 10 euros... Isso é muito interessante porque nós em breve
e penso que na próxima semana também vamos ter aqui a nossa habitual rubrica de respostas dos parceiros, mas com o já tradicional os presentes solidários da FEC, ligada à cooperação, e esta partilha, ou seja, nós darmos a outra pessoa algo que simboliza que nós, em nome dessa pessoa, estivemos a ajudar uma causa, está cada vez mais a mobilizar as pessoas, não é? Porque, de facto, escusamos estar a gastar dinheiro em coisas que não têm interesse absolutamente nenhum. Não têm interesse nenhum. E nós convidamos mesmo não só as associações a juntarem-se a nós, mas mesmo outros parceiros, outras empresas. Este foi um projeto desenvolvido pelo Grupo Anbis, que é um grupo que individualmente promovia causas de responsabilidade social. Mas ora, juntos, se juntarmos as 19 marcas do grupo e se juntarmos todas as causas numa só, conseguimos de facto ajudar mais gente. Por isso, venham os parceiros, venham as associações, venham as doações, vamos pôr o Por Sua Causa a ser uma referência no panorama nacional. E a nível da solidariedade, acredito que vai ser uma excelente resposta. Ana, foi um prazer recebê-la aqui no nosso programa. Porsuacausa.com é aqui nesta página que pode visitar pode ter acesso a toda a informação, pode saber como pode ajudar e pode também inscrever a sua associação. Há também já uma página no Facebook, por isso já sabe, clique no like, é uma coisa de que todos vamos gostar, o porsuacausa.com. E quem é que gosta de sopa? Esta é a pergunta que temos estado a deixar ao longo da tarde. Junte-se também ao nosso Facebook, diga-nos qual é a sua sopa preferida. Será, por exemplo, creme de couve-flor? Olha a receita aqui. Já está bem. Vamos agora fazer um creme de couve-flor com espargos verdes e amêndoas torradas. A particularidade deste creme de couve-flor é que vamos cozê-lo com leite em vez de água. Vamos então começar por pôr inicialmente dentro de uma caçarola um pouco de margarina. Vamos colocar também um pouco de azeite, só uma pouca quantidade, uma pequena quantidade, e vamos deixar aquecer. Enquanto vai aquecer a margarina e o azeite, vou explicar o que é que temos aqui. Temos batatas, a margarina, o azeite, alhos, cebola picada, a nossa couve-flor, sal, espargos verdes, que já estão previamente cozidos, o pão, que vamos precisar também para torrar, e as amêndoas, que vamos utilizar no final. E, como não podia deixar de ser, o leite. Vamos colocar o alho, deixar aquecer, e vamos adicionar também a cebola. Vamos fazer um refogado suave. Já deixámos refogar suavemente a cebola e agora vamos adicionar as batatas. Misturamos bem e vamos agora adicionar a couve-flor. Já foi previamente lavada. E agora vamos cobrir com leite. O leite que nós estamos a utilizar é leite magro, uma vez que estamos a trabalhar num contexto de receitas saudáveis, portanto estamos a utilizar leite magro. O nosso creme já está passado, não tivemos a fazer aqui por causa do barulho que incomoda bastante. Já está bem triturado, como podem ver, com uma cor bem branca, bastante branca, motivada pelo facto de termos utilizado apenas leite em vez de água. Vamos, neste momento, saltear os espargos. Colocamos aqui um pouco de azeite, um dente de alho, para lhe dar algum sabor. E temos aqui os nossos espargos, que vamos deitar aqui para dentro. Pôr um pouco de pimenta também. E, entretanto, vamos deitar a nossa sopa, o nosso creme, já para dentro do prato. Vamos utilizar também estes pedaços de pão torrado, um pedaço deste pão torrado, vamos torrar agora aqui no forno. Vai servir para colocarmos aqui e fazermos uma base para a nossa sopa.
dar aqui uma voltinha nos nossos espargos e vamos adicionar também um pouco da couve-flor que reservámos e que já está cozida. Saltear ligeiramente. Vamos agora cortar aqui os nossos espargos. O nosso pão já está torrado também. Vamos colocar aqui os espargos. Couve-flor também. No centro do nosso prato. Agora, aqui um bocadinho de salsa, no caso. Colocar aqui só umas gotinhas, muito pouco, de azeite para dar aqui algum brilho. Amêndoa torrada. Uma voltinha de pimenta aqui por cima. E o nosso creme de couve-flor está pronto. Margarina, nata, são coisas que não fazem falta nenhuma nas nossas sopas. Não, em algumas fica bem. Nós estávamos enquanto estávamos a ver a receita, estávamos já aqui a comentar margarinas, natas, há coisas que a nutricionista e a mesma chefe, alguns chefes não gostam. As natas em algumas sopas fazem falta. Eu acho que não fazem nenhuma, eu não estou nada de acordo com esta senhora. Eu acho que é bom, também há alguma discordância, não é? Eu não disse que não concordava com as açordas, eu amo a sorda. Não, que não é uma sopa. Os alentejanos estão aqui todos a defender a açorda como sopa, que a base é o pão, portanto, água, pão coentros é uma sopa. A minha sopa de santola leva natas, em Trás-os-Montes faz-se uma sopa de pão, com ovos escalfado ou esfarrapado. Até se fazia as espinhas de alho que os homens comiam de manhã quando iam para o campo, que tinham aqui quentinhas no inverno. Fervia-se uma água. Antes essas do queijo de cavalo. Fervia-se água. São sopas de cavalo cansado. Cortava-se umas sopinhas de pão centeio, fervia-se água com dentro de alho e azeite, cortava-se umas fatias de pão centeio e amolecia-se aquelas sopinhas. E os meus avós e o meu pai, eu via eles comerem antes de irem para o campo no inverno logo de manhã. Eu tenho aqui muitos comentários acerca da questão das sopas, chamemos de industriais. É mais fácil, não é? Mas não são pessoas que escolhem as sopas de pacote, nem as de Tetra Pak, mas sim as sopas que são disponibilizadas e muitas vezes há produtores de hortícolas que também produzem essas sopas. Há acima de tudo, muita segurança nestas sopas, convém esclarecer. A grande dúvida é o sal e os outros ingredientes para além dos legumes, não é? A base. É sobretudo a questão da base, porque hoje em dia já não há, do ponto de vista dos aditivos, sobretudo numa sopa Tetra Pak ou numa sopa de pacote, já não há. Mesmo as sopas desidratadas, que antigamente tinham os glutamatos e não sei o quê, houve um trabalho de retirar esse tipo de produtos portanto, das sopas, não é? Obviamente que do ponto de vista do sabor, uma sopa caseira ou uma sopa bem feita no restaurante acabadinha de fazer tem um sabor completamente diferente. Mas as vitaminas, os constituintes também à partida a parte dos antioxidantes, das vitaminas, dos minerais, não tem lá a matéria fornecedora, também estão em menor quantidade, não é? Mas a dos supermercados, se for feita diariamente, também pode ser uma sopa mas nós temos em muitos restaurantes sopas que são também compradas já feitas. Industriais, não é? E nas churrasqueiras, em alguns destes sítios, qualquer dia, porque cá tem a malta das churrasqueiras contra mim, eu nem sou nada fundamentalista, mas estamos aqui a falar de uma coisa que é uma menina dos olhos dos nutricionistas, que é a sopinha de legumes, não é? Exatamente. E, portanto, mas nós também nesses cafés que servem refeições também compraram feita. Nós podemos comprar esta base e depois fazer o truque de juntar outras coisas. Então não custa nada fazer a base também. Não custa nada. Há muita gente que diz que não tem tempo. Eu acho que o tempo é o tempo, não é? Eu falo por mim. Eu faço uma sopa no instante. Ponho a água a aquecer e vou descascando os legumes à medida que sei quais são aqueles que demoram mais tempo a cozer. Descasco esses primeiro.
Pronto, e vou introduzindo. Corta fininho, mete na panela e vou ferver. Ainda meio cozido, meio cru, porque aquilo tritura tudo. É verdade. Não, e agora a maior parte das pessoas já tem a bimbi. Não se pode dizer isso, mas Os ripados eu faço ao mesmo tempo. As pessoas gostam. Os ripados eu faço ao mesmo tempo. Ponho um cesto e ponho logo e cozinho ao mesmo tempo. Há máquinas amigas das pessoas que querem fazer sopa. Nós é que não podemos dizer a marca. Mas podemos dar algumas notas da agenda dos nossos parceiros. Vamos a isto. O Centro Cultural de Belém promove o espetáculo Marionetas e Dramaturgia, que consiste em contar histórias com o corpo através da escrita, dança e das marionetas. O espetáculo é destinado a crianças entre os 6 e os 10 anos e está em cena até 29 de novembro. A Universidade Autónoma de Lisboa promove uma série de seminários sobre metodologia do trabalho científico. Os encontros decorrem até 30 de novembro e são destinados a estudantes que pretendem melhorar as competências na preparação de relatórios de mestrado. Esquecida durante décadas, a mais eclética coleção de vitrais do país beneficiou de uma profunda campanha de restauro e é agora apresentada ao público. Trata-se da exposição permanente Vitrais e Vidros, patente no Palácio da Pena, em Sintra, e que abrange vitrais do século XIV até ao século XIX. O Teatro Nacional Dona Maria II apresenta a exposição Teatro em Folhetos, a coleção de Dona Maria. A mostra está aberta ao público até 15 de dezembro com entrada gratuita e dá a conhecer um conjunto de folhetos de teatro do importante espólio da Biblioteca do Teatro Nacional. O Seminário Cidadania, Infância e Território celebra a comemoração do 23º aniversário da Convenção sobre os Direitos da Criança. Os encontros decorrem nos dias 22 e 23 de novembro, no auditório do Departamento de Ambiente da Universidade de Aveiro. Ainda uma última nota de agenda, precisamente, e tem a ver com o nosso tema, a Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação da Universidade do Porto promove mais uma edição da Oficina das Sopas, um evento que decorre no próximo dia 24 de novembro, durante 3 horas, e com a mestre Patrícia Padrão, para sabermos tudo sobre sopas, Oficina das Sopas, no próximo dia 24 de novembro. Fica esta nota por parte de um outro parceiro da sociedade civil. Nós estamos praticamente no fim do nosso programa. Temos aqui um pedido de desculpa aos nossos telespectadores. Tivemos um problema técnico há pouco na nossa emissão, um problema de distribuição de canais, e ficamos momentaneamente sem emissão, mas acredito que conseguiu acompanhar a nossa conversa à volta das sopas. Muitas dúvidas, claro, que ficaram por esclarecer. Muita gente também a falar-nos das suas sopas preferidas. Continuem a conversa, troquem receitas. Olha, o meu desígnio era que as pessoas do nosso Facebook desatassem a trocar receitas de sopas hoje, ao longo do dia, porque acho que é um dia especial, não só por falarmos de sopa, mas também por ser o Dia Mundial da Televisão. Portanto, não poderíamos deixar num dia como hoje de celebrar também esta efeméride do Dia Mundial da Televisão, que se comemora também aqui, em jeito de efeméride no final do nosso programa, num dia em que no Facebook ultrapassamos os 14 mil amigos, deixe-me chamar assim. Os nossos telespectadores têm vindo a participar muito ativamente na nossa rede social e nos últimos meses temos notado um aumento gradual do número de likes, é assim que se diz, o número de gostos e de pessoas que gostam do nosso programa. Muito obrigada por esta dose também de confiança. Muito obrigada às nossas convidadas esta tarde. Fizemos um programa só de senhoras à volta da sopa. Isto não, para a próxima temos de ter aqui um homem a fazer sopa. Nós vamos voltar amanhã para falarmos sobre quanto maior é a qualificação, maior é a riqueza do país e da pessoa. Vamos tentar perceber se um licenciado passa menos tempo desempregado do que uma pessoa, por exemplo, apenas com o ensino básico. São respostas que vamos ter amanhã quando forem 2 da tarde, depois de uma bela sopa. Até já.